Bueno, galera, tá na minha hora de ter esse contato ímpar, esse tete a tete fantástico com você, torcedor colorado. Hoje temos muitas coisas para tratar, então eu já peço para você aquele like bacana, se inscreva no canal, ative o sininho de notificações, compartilhe com o maior número de colorados possíveis e ajude o YouTube a entender que esse canal precisa crescer, tá certo? Não vou soltar a vinheta hoje, nós vamos diretamente para os assuntos. Mas eu peço que você fique até o final, porque é importante, porque vários pontos eu vou disseminar aqui, para que a gente possa entender o que realmente está acontecendo. Então fica comigo até o final, comente aqui embaixo se você concorda com o que eu explanarei neste vídeo e o porquê que você não concorda. Coloque o motivo, não adianta dizer, ah, não gostei, não concordo contigo. Não, coloque aqui, escreva o porquê você não concorda. Porque aí fica melhor de entender qual é o teu pensamento, tá certo? Então, bora lá, vem comigo aqui. Gente, primeiro, no título eu cito que o Internacional fez fiasco. Mais um. O nosso treinador é o pior treinador da história do Internacional. E nunca aconteceu em toda a história um cenário como esse. Em 4 Grenais, em poucos meses, aí, num curto espaço de tempo, o Internacional perder 3 partidas. Isso nunca aconteceu na história. Tá? Então a gente precisa entender o porquê que essas coisas estão acontecendo. Tá certo? Primeiramente, antes de entrar pontualmente no que eu grifei no título, eu preciso falar um pouquinho sobre a coletiva do Kudê. Ele foi questionado sobre os meninos da base, ele não coloca os meninos da base, o porquê. E a resposta dele se refere a que os meninos nunca jogaram primeira divisão e em Grenal não é momento de colocar a piazada. Pois bem, se eles não jogaram a primeira divisão, o que me leva a crer que ali na frente eles vão jogar? Nada me leva a crer. Porque se a resposta dele foi essa, eu tenho que imaginar que ele não vai usar a meninada no Campeonato Brasileiro. Não vai usar na primeira divisão, que nem ele disse. Outro detalhe. O Grêmio... Eu não estou aqui para falar do Grêmio, mas eu vou comparar essa situação dos meninos, tá? O Renato colocou o lateral esquerdo para estrear em um Grenal lá em Caxias. Nunca tinha jogado no time profissional. Um menino de 18 anos. Esse Isaac que fez o gol ontem é outro menino da base. Entrou em Grenal. Por quê? Lá pode, porque no Grêmio pode, porque no Palmeiras pode, porque no Flamengo pode, porque no Santos pode e no Internacional não pode. Tá errado. Aí você vai me dizer, ah, mas o Bruno Fux é menino, ele botou. Será mesmo que foi ele que colocou ou foi algo para tentar vender o Bruno Fux? Porque aquela justificativa de o Moledo sair do time e o Fux entrar porque o Fux sabe sair jogando o Moledo, não, isso eu não engulo. Não engoli quando foi dito desta forma lá atrás e não vou engolir nunca, porque eu não consigo enxergar nada no Bruno Fux. O Bruno Fux não sabe sair jogando, ele não acerta passe de meio metro e só dá balão. Eu já vou chegar na questão técnica do Internacional. Aí eu faço uma pergunta para você. O Yuri Alberto é um menino, 19 anos. Todos estão achando que o Yuri vai chegar, vai fardar e vai ser titular. Será mesmo? Será mesmo que com a declaração do Kudê sobre os meninos, será mesmo que ele vai botar? E aí eu faço outra pergunta para você. Quem que o Internacional tinha no banco de reservas ontem para mudar um jogo? Não tinha ninguém. Não tinha ninguém. Não tinha ninguém de velocidade no banco de reservas. Não tinha ninguém que tu pudesse depositar uma esperança para reverter um cenário dentro do jogo. Não tinha ninguém. Outro detalhe, o Internacional fez uma mega operação para liberar o D'Alessandro e o Kudê nem o colocou no segundo tempo. Vamos lá, gente. Por que eu mencionei que o Kudê é o pior treinador da história do Internacional?
Porque eu não admito perder Grenal. Eu posso perder para qualquer time, menos para o Grêmio. Grenal não se joga, Grenal se ganha, para começar. Para começar, tu tem que mandar na tua terra, na tua aldeia. Ninguém pode ser superior a ti. Esse é o começo da conversa. Aí tem gente que vai dizer, bah, mas são 20 jogos e 3 derrotas. E para quem foram as 3 derrotas? As 3 para o Grêmio. Ou seja, o único adversário qualificado que o Internacional enfrentou esse ano, o Internacional perdeu 3 de 4. Empatou uma. Aí você vai me dizer, mas Letieri, o Internacional socou o Grêmio no Grenal da Libertadores. Eu vou te dizer uma coisa apenas. E isso é uma coisa, se vocês buscarem o histórico dos meus vídeos aqui no canal, vocês vão ver que desde o início eu falo que o Internacional esperou 6 meses por um treinador que eu não vejo nada no campo. Porque o Internacional sofreu na pré-Libertadores, jogou mal toda a pré-Libertadores e ganhou por uma qualidade individual de um lance daqui, um lance dali, com exceção da Universidade Católica, que foi 3-0. Então, há algumas exceções. O clássico Grenal do estádio Beira-Rio, primeiro do Gauchão, que o Internacional perdeu com 10 homens em campo, nós levamos um rodão do Grêmio no primeiro tempo. Um rodão. Que se não tivesse VAR, poderia ter terminado 3-0 no primeiro tempo. E seria outra goleada histórica. E em pleno estádio Beira-Rio. O jogo do Grenal da Libertadores, o Internacional foi superior ao Grêmio, foi. Mas eu começo a concluir que foi uma exceção. Porque lá em Caxias o gramado foi igual para os dois. O Internacional não jogou absolutamente nada. E ontem, então, no Grenal 426, nem se fala. Foi vergonhosa a atuação do Internacional. O Internacional completamente perdido em campo. E uma coisa que eu fico muito mais brabo ainda é que qualquer time consegue impor-se ao Grêmio em um determinado momento da partida. Qualquer time consegue fazer gol no Grêmio. O Internacional não consegue. Não consegue por quê, gente? Porque não finaliza, não cria oportunidades e quando cria, desperdiça. Grenal tu não pode errar. O Grenal não é um jogo como o Aimoré, e isso eu já falei antes. Aimoré, Esportivo. O Internacional não jogou contra ninguém. Com exceção do Grêmio, nesse ano o Internacional não jogou contra ninguém. Então, contra o Aimoré, tu criar 13 oportunidades e fazer 2, 3, 4 gols, é inaceitável ainda pelo tamanho do volume que tu criou. Contra o Esportivo, tu criar 10 oportunidades e fazer 4 também é abaixo da média. Por que que é inaceitável? Porque quando tu pegar uma equipe qualificada como o Grêmio, por exemplo, tu vai ter uma oportunidade só. E tu tem que fazer. Porque se tu não fizer, quando eles tiverem, eles vão fazer. E foi o que aconteceu. Só que o Grêmio colocou o Inter na roda. O Internacional foi, eu não vou dizer humilhado, mas fez fiasco. Fez fiasco. Primeiro porque, e aí eu vou entrar nos pontos do Internacional taticamente. Não é nem tecnicamente, é taticamente. O Eduardo Cudê é o pior treinador da história do Internacional por um único motivo. Não ganha Grenal. Argel ganhou Grenal. Celso Rotti ganhou Grenal. Falcão ganhou Grenal. O Cudê não ganha Grenal. E isso não me serve. Treinador que não ganha Grenal, pra mim, eu não quero no Beira-Rio. Não quero. Não me adianta ganhar do resto e não ganhar do Grêmio. A minha disputa é com o Grêmio. Aquele torcedor que... perdemos. Cara, isso pra mim não é treinador. Isso pra mim... Desculpa, isso não é torcedor. O torcedor se indigna perdendo um Grenal. Um torcedor não vai pensar, de 20 jogos perdemos 3. Mas os 3 foram pro Grêmio. Tá certo, gente? Eu vou voltar no próximo vídeo para falar taticamente do Internacional, os problemas do Internacional que não foram apenas ontem,
não foram apenas ontem, e isso a gente precisa deixar muito claro, que as minhas críticas não são referentes a ontem. A gente não pode colocar o jogo de ontem como uma exceção, como um ponto fora da curva. Não, a gente tem que analisar jogo por jogo que o Internacional teve, quais as falhas que ele cometeu nesses jogos e se elas se repetiram. E é isso que nós vamos fazer no próximo vídeo, tá certo? Então, fica ligado, no próximo vídeo não perde, vem aqui pro canal, que tem bastante coisa que nós precisamos colocar pra frente, tá certo? Beijo no coração de vocês, se inscreva no canal, ative o sininho de notificações e compartilhe com o maior número de colorados possíveis, tá certo? Até mais!